through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace has brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and I am glad His mercy reigns. Unending love, amazing grace. His guiding hand shall be my stay, His strength with me abide. And though I stumble day by day, He shall not leave my side. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransom. Testando som. Aula de aprimoramento número 2, dia 19 de janeiro de 2023. A dialética da harmonia. Harmonia é um velho termo que impressiona bem e sugere um princípio da verdade. Contudo, não deve ser aceito cegamente, pois, embora essa interpretação não esteja errada, é muito superficial. Sendo assim, precisamos aprofundá-la. Tudo que há no universo acha-se em perfeita harmonia. Só há desarmonia para quem vê as coisas superficialmente. É um erro de ponto de vista. A desarmonia que se apresenta aos olhos do homem é apenas aparente. Isto porque ela é criada pelos homens e a sua causa é a ação antinatural. Ou seja, do ponto de vista da grande natureza, a desarmonia decorrente da ação antinatural é a verdadeira harmonia. Essa é a verdade absoluta. Nesse sentido, basta que o homem obedeça às leis do universo, para que todas as coisas se harmonizem e progridam normalmente. Assim, quando se provoca a desarmonia, surge a desarmonia. Caso contrário, surge a harmonia. Nisto consiste a grande harmonia da natureza. Para ser feliz, o homem precisa aprofundar seu conhecimento sobre esse assunto. Temos tido frequentes provas de que, com o tempo, a desarmonia momentânea se transforma em harmonia e vice-versa. Essa é a realidade da vida e reclama profunda reflexão. Sintetizando, a desarmonia é produto da visão estreita, Sojo. A harmonia, produto da visão ampla, Daijo. 1º de outubro de 1952. Boa tarde a todos. Gostaria de
iniciar falando um pouquinho sobre esse ensinamento de Meixo Sama. Espero que todos possam receber esse ensinamento e tudo que a gente falar um pouco nesse aprimoramento hoje possa tocar no coração de todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. No momento que nós estamos fazendo um aprimoramento, não importa se ele está sendo gravado ou não. Na grande realidade, esse aprimoramento ele acontece espiritualmente, né? Esse aprimoramento ele é um espaço no tempo gravado, tanto que quando nós partimos para o mundo espiritual, geralmente se vê um filme da nossa vida. E, na verdade, nesse filme vão passar bons e maus momentos, né? Tudo que a gente já viveu, tudo aquilo que a gente já criou, conquistou, e tudo que a gente errou também, né? Isso é muito importante. Então, se nós voltarmos nas nossas encarnações, nós conseguimos ver os exatos momentos de tudo aquilo que a gente já fez, né? E muitas vezes nós identificamos que em alguns atos nossos existia a desarmonia, e desarmonia em relação às leis divinas. E naquele momento, muitas vezes nós nos auto-julgamos, né? E falamos, puxa, por que eu errei tanto? Mas na grande realidade, o erro faz parte do aprimoramento. Nós não nascemos perfeitos como espíritos, né? Nós nascemos rudimentares, vamos dizer assim, né? Nascemos espíritos primitivos. E na realidade, quando nós vamos evoluindo como espíritos, tanto em outros planetas, assim como no planeta Terra, nós vamos alcançando graus mais elevados de espiritualidade e assim por diante. Então nós vamos deixando de errar, né? Nós vamos acertando mais e vamos corrigindo o curso da nossa vida. E muitas vezes, quando nós achamos que naquele momento existia desarmonia na nossa vida, como um aprimoramento, uma purificação que nós estejamos passando, na verdade, aquele aprimoramento que nós estamos passando é a harmonia, porque nós nunca vamos chegar no estado perfeito de união com Deus se houver sujeiras, se houver atitudes erradas da nossa parte, né? Então, é como aquele ensinamento que Meixo Sama fala. Nós precisamos primeiro limpar o vaso, para depois receber a luz, para depois receber as bênçãos. E esse processo de limpeza é muito dolorido, às vezes, né? Então, passar por isso, muitas vezes é difícil, né? Só que cada vez que nós passamos por essa etapa de limpeza, mais fácil se torna a próxima limpeza, porque nós vamos criando como se fosse um histórico, né? Uma casca espiritual, vamos dizer assim, que essa casca que é o que nos dá força para passar por novas e novas purificações e novos aprimoramentos, e assim o nosso espírito vai crescendo, né? Então, ter muita paciência, né? Muitas vezes nós esquecemos de ter paciência durante a prova. E a prova é o momento mais difícil que a gente passa. Então é muito importante a gente entender, no momento da dor, saber agradecer também. Porque aquele momento é muito sagrado, né? O momento da purificação, ele é sagrado. Porque sem ela, nós não aprenderíamos tudo aquilo que nós deveríamos aprender. Até vocês podem parar para pensar, né? De maneira geral, nós crescemos mais quando nós estamos aprimorando do que quando está tudo bem. Quando está tudo complicado, as situações estão difíceis, naquele momento que nós deixamos o nosso ego de lado, nós baixamos nossa cabeça e muitas vezes nós realmente aprendemos a lição. Mas precisa passar pela dor, precisa passar pela dificuldade para poder chegar num próximo nível de aprimoramento espiritual. Percebam, façam uma análise, uma reflexão do último mês, do último ano. Nos momentos que estava tudo bem, quantas coisas você aprendeu? E nos momentos que estavam tudo complicado, quantas coisas você aprendeu? Vocês vão ver que, geralmente, você aprende mais na dor do que na alegria. E é como o Meixo Sama coloca aqui, né? Muitas vezes a gente julga, né, até mesmo a situação do nosso país, achando que existe uma desarmonia. Mas para chegar na harmonia, precisamos da desarmonia e vice-versa. E muitas vezes nós não entendemos esse processo. O nosso país passa por um processo de purificação também. É um aprimoramento de âmbito nacional, no caso, não é? O problema que nós estamos passando.
Só que na grande realidade, para nós chegarmos na justiça divina, no que é correto, nós temos que passar pela dificuldade primeiro, né? E nada fica impune. Tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser aberto, porque Deus ele está acima de tudo. E Deus ele não é o julgador, no sentido de ele vai ficar te julgando a cada ato que você faz. Na verdade, você está plantando e logo você vai colher. Ele não tem que ficar preocupado em ficar julgando um ou outro. Na verdade, nós fazemos nosso próprio julgamento. Porque quanto mais ações positivas nós fizermos, na grande realidade, mais nós vamos ter boas colheitas. Agora, quanto mais coisas negativas fazemos, prejudicamos o outro, desejamos o mal para o outro, fazemos trabalho espiritual para o outro, mais isso vai voltando contra nós. Mas não é porque Deus está martelando lá na nossa cabeça. É uma ação de causa e efeito. E todo mundo vai receber. Agora, ao contrário, se eu estou orando pelas pessoas, se eu estou levando boas energias para as pessoas, se nas conversas que eu tenho com as pessoas eu levanto elas, ao invés de derrubá-las, isso você está criando. Isso que nós estamos criando, algo positivo, que no futuro vai ser transformado até mesmo para nós, como bênçãos, como boa saúde, como prosperidade, como harmonia no lar, né? Então, a grande reflexão, até mesmo vindo para cá hoje, eu estava fazendo uma reflexão e parem para pensar, o espírito, né, a senda evolutiva do espírito, se você analisar de fora, o espírito ele está crescendo, muitas vezes ele erra, se ele erra mais do que ele acerta, ele está descendo. Ele está, na verdade, desaprendendo, ele está sendo ignorante. E essa ignorância vai ter consequências. Que muitas vezes, na hora da consequência pior, na dor maior, ele vai falar assim, puxa, não é esse o caminho que eu devia seguir. E aí desperta, né? Aí desperta a consciência e fala, nossa, eu tenho que corrigir a minha rota. E aí começa a voltar. E aí volta no caminho do bem novamente. Quando ele volta no caminho do bem novamente, ele começa a tentar acertar mais. E aí ele vai aumentando a quantidade de vezes em que ele acerta, em que ele faz boas ações. E aí ele volta para o caminho evolutivo. Não quer dizer que dentro do caminho da evolução do espírito, ele nunca vai errar. Não quer dizer que uma pessoa que tem uma missão espiritual maior do que a outra nunca vai errar, né? Ninguém é perfeito. Mas qual é o nosso objetivo? É melhorar gradativamente para que a gente possa deixar os erros para o passado, deixar aquela forma de ser, né, egoísta muitas vezes, de pensar apenas no próprio umbigo, no passado. Quando às vezes as pessoas estão orando, né, pelos seus familiares que estão passando por algum problema, só oram pelos familiares. Mas e os outros 100, 200, 300 pessoas que estão passando pelo mesmo problema ou problemas piores de saúde, de pobreza, de conflito, e você só ora pelo seu familiar? Até mesmo é bíblico, né? Você orar pelos seus próximos é fácil. Agora, ore pelo inimigo, ou ore pelos outros que estão precisando, que às vezes a gente está com uma visão tão restrita, pensando só no nosso próprio umbigo e esquece. Vai no hospital, olha quantos leitos tem lá, quantas pessoas e famílias estão lá, passando por um aprimoramento, purificando, sofrendo, chorando, às vezes com problemas seríssimos. E a gente não, eu estou orando só porque ele é o meu amigo, porque ele é o meu vizinho, então só o meu círculo que interessa. Nós temos aqui uma lista, né, de assistência religiosa. Vira e mexe, chegam novas pessoas, saem pessoas que já foram tratadas com jorei, já ficaram com o nome no altar pelo menos 3 meses, recebendo oração, e vão entrando novas. Tem vezes que a lista passa de 4 páginas, 5 páginas inteira de Excel, com nomes de pessoas purificando. E nós esquecemos lá que tem muita gente passando por aprimoramento e purificação. Não teve o ensinamento do culto mensal, até mesmo em relação ao Salmo, né? Que as pessoas esquecem que o irmão ali do lado está passando hoje
pode ser daqui uma semana o que você vai estar passando. E aí, nós vamos querer todo o auxílio do mundo, né? Mas na hora de ajudar, ninguém está à disposição para estender a mão. Ninguém está preocupado com o outro, né? Então, pelo que eu oro? Eu oro pelo meu país ou eu oro só para eu ser próspero, né? Até mesmo em relação à purificação que o nosso país passa, assim como outros países e os seus as pessoas que vivem em cada país, vamos dizer assim. Nós estamos orando pelo Brasil, não importa partido, opinião política, cada um tem a sua e está tudo ok em relação a isso. Agora, eu estou orando para que o melhor aconteça pelo país. Nós temos que orar, nós temos que ser firmes nisso. Eu estou orando pelo que o melhor aconteça pelo meu familiar e por todos os que estão purificando, né? Porque muitas vezes é tão restrita a nossa visão que é muito pequena, né? É uma oração tão besta. Desculpe até o termo, mas é uma oração muito pequena pensar no próprio umbigo. Nós temos que pensar amplo. E o que é pensar amplo? É pensar daijo, como a Mersama coloca aqui. Até o fim aqui do ensinamento. A desarmonia é produto da visão estreita, sojo. A harmonia é produto da visão ampla. Então não esqueçam que, na verdade, depois de toda a dificuldade que a gente passar, algo de bom vai surgir, né? Então, é muito importante a gente saber entender, passar pelo momento difícil para chegar no momento fácil. Ninguém chega no momento fácil sem nunca ter passado por nada, né? Então, vamos estar mais abertos. No momento de um culto, por exemplo, na hora que você está fazendo oração, principalmente os dedicantes, né? Eu estou fazendo oração, eu não estou fazendo oração para mim, quem está dedicando. Faz o seu folheto, coloca no altar, faz sua oração, sua gratidão, tudo bonitinho. Já está entregue para Deus. Quando você colocou lá no altar, já está entregue. Agora, quando você está no altar orando, não é mais para você. É para toda uma comunidade, é para todo um país, para todas, no caso da Arte do Jorei, para todas as unidades da Arte do Jorei. Então, o nosso pensamento tem que ser daijo. Não pode ser restrito. Eu estou na sede, então eu vou orar só pelos membros aqui da sede, os frequentadores daqui. Não. O nosso pensamento tem que ser muito mais aberto aqui. E até mesmo nas unidades. Quando nós oramos com a nossa mente aberta para todas as unidades da igreja, nós expandimos essa luz. E até mesmo quando nós oramos pelo país, pensando em todas as pessoas, nós expandimos essa luz, né? Então, como que nós vamos criar a harmonia novamente? É orando, é com boas práticas, é na rua, é na hora que você pega o ônibus, é na hora que você vai na padaria, é em qualquer canto que você esteja, sendo messiânico. Porque ser messiânico, como o próprio reverendo já colocou, ser messiânico na igreja é muito fácil. Agora, seja messiânico fora da igreja. Coloque os objetivos dos outros na frente dos seus objetivos. Isso é o que Meishu-sama ensina, né? Colocar o outro em primeiro lugar. E colocando o outro em primeiro lugar, você acaba fazendo coisas para que as pessoas se tornem mais felizes, que elas se sintam bem na sua presença, né? Então tem aquela questão do Kokorokubari Kikubari, é prestar atenção a tudo e a todos ao seu redor. E quando nós estamos prestando atenção nas pessoas, nós sabemos como ajudar. Se eu sei que a pessoa está batendo a mão ali no seu bolso, o que será que ela está precisando? Será que ela esqueceu alguma coisa? Será que ela está tentando achar um objeto que ela trouxe com ela? Ou ela quer saber que oração, quer cair embora? Então, quando a gente começa a prestar atenção nas pessoas, nós sabemos como ajudar, né? Agora, o que muitas vezes acontece é não se presta atenção nos outros. Do nosso lado. As pessoas convivem com a gente e nós não sabemos como elas estão. Se está bem, se está feliz, se está triste, se passou um dia problemático no trabalho ou não, né? Então, nós esquecemos de prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, ser messiânico é lá fora, é na vida, né? E aí, o que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas? É dessa forma que nós criamos a harmonia, como a Meishu-sama coloca aqui, né? Como que nós vamos criar o paraíso terrestre?
que é tão, muitas vezes parece até utópico, né? Você pensar num mundo isento de pobreza, doenças e conflitos. Não adianta nós só orarmos por isso, nós temos que criar isso. E nós criamos primeiro dentro da nossa casa, limpando a nossa casa, deixando a casa organizada, em luz, né? Para quem sabe e tem a oportunidade de fazer a sua ikebana em casa, né? A ikebana, ela faz parte do belo e ela traz luz para a residência. Então, tudo isso, tudo que toca os olhos, vamos dizer assim, dentro da sua casa, tem que te trazer harmonia. E quando você olha e tem harmonia no simples fato de ver ou sentir, para quem não enxerga, por exemplo, e toca as coisas, enxerga, aquela sensação de bem-estar com a limpeza, com a organização, isso traz harmonia. E aí você vai sendo uma casa exemplo para as outras pessoas. Né? Porque muitas vezes você fala assim, qual é o exemplo da sua fé? Como você age? As pessoas vão olhar. Quem é você no trabalho? Quem é você lidando com um prestador de serviço? Né? Lidando com a pessoa que faz a limpeza. Né? Quando muitas vezes as pessoas menosprezam os outros. Acha que por conta de uma função diferente da sua, você é superior ou inferior a alguém. No fim, nós vamos todos para o mesmo lugar. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Então nós não temos diferenças, nós temos diferentes funções na sociedade, funções espirituais, mas somos iguais perante Deus, filhos de Deus único. E na verdade, muito mais importante que isso que eu acabei de falar, é que todos estamos interconectados. Se um irmão está triste, está problemático, mas você está super bem, você não está completo. Porque todos somos um. Todos somos um. Estamos ligados em espírito. Não adianta um só ser feliz. Não é à toa que os espíritos ascensionados, né, os mestres, e os espíritos já iluminados, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, por que você acha que eles voltam para nos ajudar? Continuam trabalhando incessantemente, porque a verdadeira felicidade não existe enquanto ainda tiver pessoas tristes e sofrendo. Isso também é ensinamento de Meixo Sama, né? Que ele coloca que não tem como você ser realmente feliz só quando só você é feliz. Nós temos que ajudar para criar essa felicidade, essa harmonia na vida das outras pessoas. E uma grande forma de nós fazermos isso é levar um pouco dos ensinamentos de Meixo Sama para os outros, é levar o Jorei. Puxa vida, o que seria minha vida desde 2007, mais ou menos, que eu recebi, 2006, que eu recebi o primeiro Jorei. O que seria minha vida sem a minha fé? Eu nem me imagino. Eu tenho certeza que eu sentiria um vazio tremendo nisso. Conversei com uma pessoa hoje, estava me falando justamente isso, que ela tinha tudo, mas ela não tinha nada. Então, tinha todos os bens materiais, tranquilo, as pessoas perguntavam para ela, poxa, mas você tem carro, você tem casa, você tem isso, tem aquilo, e você não se sente bem, não é feliz? Ela falou, não, eu não sou feliz. Toda vez que ela ia dormir, ela sentiu vazio. E o vazio o que é? A falta de Deus, a falta de uma fé, uma falta da crença num futuro espiritual. Porque realmente, se você trabalhar pensando, acordar, viver a vida pensando só na matéria, não tem sentido nenhum. Você vai trabalhar, vai acumular riqueza, bens e etc. E no fim das contas fica tudo aqui. E vamos supor, para quem não acredita na reencarnação, vocês têm uma vida, um período, vamos supor que, vamos chutar alto, 100 anos. Você só tem uma chance na cronologia da Terra, você só tem 100 anos. Então, você nasceu, vamos supor, 1950, e vai morrer ali 2050. Você só teve uma chance. Então, de que vale a parte material se não existisse a parte espiritual? Né? Então, graças a Deus, nós temos acesso aos ensinamentos de Meixo Sama, ao Jorei. Né? Isso é muito gratificante. Né? Saber que nós temos a chance
de uma vida eterna, só que vida eterna espiritual. E de que forma nós podemos chegar nessa vida eterna sem precisar reencarnar mais aqui, né? Porque não estou falando que não exista reencarnações em níveis superiores, porque também existe em planetas mais evoluídos, né? Agora, para que você não precise mais passar por planetas de sofrimento, a maioria, quase todas, né? Tirando quase nada das suas ações, tem que ser corretas. E como você pondera isso? Vou dar um exemplo. Se você passa por um aprimoramento, uma purificação, e consegue passar por ele agradecendo, você já está num nível mais elevado. Agora, se você passa por uma purificação resmungando, reclamando de Deus, falando que você é desprivilegiado, que Deus não olha para você, e assim por diante, né? Todas as reclamações possíveis, ainda é uma forma de entender que você ainda não entendeu por que você purifica. E entender por que purifica é um dos princípios básicos da fé messiânica, né? Existem causas físicas e causas espirituais, e causas sentimentais, e causas psíquicas. São várias, né? Então, se você está tudo em ordem com a parte material, me alimento bem, tomo a quantidade de água correta, pratico exercício físico, etc., e de repente surge uma purificação, então você está purificando o seu espírito. Ou também resquícios de toxinas ingeridas ao longo da vida, ou resquícios de toxinas hereditárias. Então, existem várias fontes possíveis de uma purificação. Uma purificação um pouco mais grave, se está tudo em ordem materialmente, já purificou bastante, e aí vem uma purificação mais grave, pode-se pensar assim num resgate espiritual. E às vezes não é um resgate só seu, é um resgate familiar. Né? Então muitas vezes se esquece que umas purificações mais complicadas, você está purificando a família, não só a pessoa que está purificando. Então, nesse momento de uma purificação mais grave, agradeça também a Deus. Olha, presta atenção, olha como cada pessoa da família está evoluindo com aquela purificação difícil que um está passando. A família às vezes fica mais unida, a fé aflora, você se conecta mais com Deus, você se desapega muitas vezes das coisas materiais. Muitas vezes a pessoa está passando por uma purificação séria e o médico fala, poxa, você tem, infelizmente às vezes acontece isso, poucos meses de vida. E aí? Né? Será que nesse momento que o médico ou um guru espiritual te fala isso, poucos meses de vida, você daria importância para as mesmas coisas antes de ter esta notícia? Eu dou valor às mesmas coisas do que depois que eu ouvi essa frase? Ou você vai dar valor mais à família, mais à parte espiritual, mais a Deus? Porque você fala assim, poxa, eu tenho mais 3 meses, você desliga de tudo já, né? Você fala, poxa, então tudo que eu fiz até agora vai ficar. O que vai importar, se eu for embora daqui 3 meses, é o meu legado espiritual. É o meu legado de saúde. Vamos dizer assim, o que eu fiz com a minha saúde até aquele momento. Né? Existem purificações, como eu disse, que já tem um cunho espiritual, já é um aprimoramento que você está trazendo uma limpeza familiar. Existem também toxinas, existem toxinas hereditárias. Na nossa alimentação é muito difícil você ter uma alimentação isenta de sujeira. A gente está num planeta complicado, todo intoxicado, vamos dizer assim, é no ar, é na comida, é na água, tudo tem problema. Então, se você for prestar atenção só nisso, você fica louco, né? Porque nunca vai dar para ser perfeito nisso, mas dá para melhorar bem já, né? Você escolher alimentos que tenham menos agrotóxicos, que não tenham agrotóxicos, que sejam produzidos de forma natural e assim por diante. Mas você já dá uma boa melhorada aí. Agora, você fazer uma reflexão e entender que quando um aprimoramento ele é espiritual,
e quando é um aprimoramento material. Tem que saber diferir, né? E passar por ele de uma forma positiva, ele vai passar mais rápido. E é outra coisa importante. Existem purificações e aprimoramentos e desavenças, né, conflitos, que a pessoa não precisava estar passando. Não tem débito, não tem karma para aquela pessoa passar aquilo. Ela está criando. Eu estou criando problema para eu mesmo passar daqui a pouco. Né? E como que eu faço isso? Se alimenta mal 1 mês, só com besteira, você vai criar uma doença. Come açúcar todo dia. Se empanturra de açúcar, você vai ver o que vai acontecer em 1 mês. O corpo responde àquilo que nós estamos fazendo. Existem muitas pessoas aí falando hoje em dia sobre a epigenética, né? E o que seria isso? É o meio ambiente em relação ao nosso DNA, né? O que eu faço com o meu corpo, do meio externo para o meio interno. Então, como eu me alimento, como eu me exercito, como é a minha parte psíquica, como é a minha parte espiritual, né? Todas essas vertentes, vamos dizer assim, influenciam na sua saúde. Então a pessoa às vezes faz exercício, se alimenta perfeito, toma água bonitinho, tudo perfeito. Mas a parte mental é vingativa, tem ressentimento, ódio, mágoa, vai dar problema do mesmo jeito. Então não adianta nada você ter toda a parte material perfeita e a parte mental está terrível, a parte sentimental está terrível. Isso é desarmonia. Como você faz para voltar para a harmonia novamente? Tem que equilibrar isso. Uma das formas é receber jorei, né? Até mesmo falando em saúde, nós já tivemos algumas pesquisas científicas mostrando os benefícios do jorei. Então, por que não utilizar isso de uma forma consciente, inteligência e focada para curar as nossas purificações, né? Uma coisa importante, faça uma sequência de jorei. Não é um dia, são vários dias. Faz 60 dias. Ah, não tem quem me ministre. Você não tem um Auricari? Não pode se auto-ministrar jorei? Auto-ministra jorei. Tem quem te ministre? Então peça que te ministre. Meshama fala que tem que pedir jorei. Não tem que esperar cair do céu. A ajuda não cai do céu, você tem que ir atrás dela. Como que eu mudo de vida? Sentado esperando? Ou só fazendo oração o dia inteiro? Não é assim. Nós temos que criar aquela realidade. Até mesmo em relação à atração do pensamento, né? Você criar a sua realidade. Como que você cria a sua realidade? Além de pensar e mentalizar, você tem que agir. Ah, eu gostaria de ter um bom emprego. Se qualifique para ter um bom emprego. Precisa de estudo. Se você não quer seguir o caminho tradicional, quer ser empresário, faça cursos direcionados à atividade que você quer empreender. Né? E assim você vai chegar lá. Né? Então você tem que seguir uma metodologia, uma forma de chegar até o seu objetivo. Muitas vezes as pessoas colocam objetivos muito grandes e esquecem de dividir esses objetivos grandes em pequenos objetivos. Como é que eu vou ser curado de uma doença, de uma purificação? Vamos supor uma purificação que não te leve risco de vida, tá? Então vamos supor, estou falando de uma pressão que é levemente alta, não é altíssima, levemente alta. Como é que eu vou chegar na cura dessa purificação? Primeira coisa, jorei. Segunda coisa, exercício físico. E consumir água adequadamente. Né? Então você dividiu uma meta que era melhorar a sua pressão arterial em outras 3 menores. Só que tem que fazer isso corriqueiramente, todos os dias. Você não vai conseguir, ou melhor, né? Você imagina se Meixo-sama, a hora que você ministra um jorei, e você purificar tudo que tem de sujeira no seu corpo e no seu espírito de uma vez, vai aguentar? Não vamos aguentar. Tem muita sujeira para sair. Por isso que
As purificações vão vindo, vão indo, vão vindo, vão indo, e com o tempo você vai se tornando mais puro. Né? Então, saber passar pelas purificações ao longo do tempo é uma forma da desarmonia virar harmonia. É sair da doença e ir para a saúde. Só que nós precisamos de um esforço contínuo. É um outro exemplo, até falando sobre exercício físico, né? Tem pessoas que falam, se você for na academia hoje, fazer bastante musculação, você vai chegar hoje e já vai estar todo musculoso do jeito que você queria? Não. Isso vai anos construindo o corpo que você gostaria. E da mesma forma é a saúde. Vamos construir a saúde que nós gostaríamos de ter. E aí envolve todas as vertentes que eu falei, as principais. Parte material, física, parte espiritual, parte psíquica, parte sentimental. Então, onde tiver em desequilíbrio essas partes nossas, nós temos que voltar ao equilíbrio. Está em desarmonia, tem que ir para a harmonia. Porque hoje, o que acontece? É muito diferente dos tempos mais antigos, onde as pessoas trabalhavam muito mais vamos dizer assim, utilizando os serviços braçais e físicos. Hoje não. Hoje as pessoas, na grande maioria, principalmente na cidade grande, fazem exercícios mais mentais. E aí o corpo vai atrofiando. Por quê? Você só usa a cabeça, usa um mouse, usa os dedos para teclar. Acabou. E o resto? Como é que você exercita todo o resto do seu corpo? Não está exercitando, ele vai atrofiando. E principalmente a partir de uma certa idade, a partir principalmente dos 40, você vai perdendo massa muscular. Se eu não parar agora e começar a trabalhar os meus músculos, vai chegar uma idade que você não vai ter força para tomar banho, para ir ao banheiro, para levantar, para nada. Porque eu não estou trabalhando a minha parte física. Antigamente era super normal trabalhar na roça, né, como o pessoal diz. Você trabalha o dia inteiro, o pessoal é magrinho, por quê? Come só coisa mais gordurosa, mais pesada, etc., mas tem um físico excelente. Mas por quê? Exercício todos os dias. Agora, hoje que nós não temos essa atividade como forma corriqueira de trabalho, nós temos que exercitar o nosso corpo. E nós temos que exercitar o nosso espírito. Se você passar a vida inteira também só fazendo exercício físico e não cuidar da parte espiritual, a parte espiritual apodrece igualmente. É como se nós estivéssemos regando uma flor, trocando a água dela todo dia. Se a gente não troca aquela água, não renova aquela energia, apodrece, vira doença, vira purificação. Se eu acumulo muito tempo sentimentos negativos, vira purificação, vira doença. Tudo é uma coisa cumulativa, né? Se eu faço hoje uma coisa errada, talvez até nem dê problema. Agora faz todo dia, vai dar problema. Agora, se eu estou fazendo as coisas certas por bastante tempo, aí vem a cura, aí vem a prosperidade, aí vem a saúde, vem tudo de bom. E não é dizer que em algum momento que esteja tudo bem, não dê um problema novamente. Porque nós vamos... É como se Deus fosse... tem aquele ensinamento de imersão, a parábola da espada, né? E justamente nisso. A nossa vida é uma alternância entre momentos de martelada, momentos de fogo, momentos de água fria. Momentos de água fria relaxa. Depois vem a paulada, depois vem o fogo, depois vem a água fria. E no fim da vida, nós estaremos, se meçamos assim permitir, uma espada afiada, que é o nosso espírito mais aprimorado, o nosso espírito mais evoluído. Então, se nós começarmos hoje, até o fim da nossa vida, alinhando esses 4 pilares que eu coloquei hoje, parte física, espiritual, emocional, sentimental, nós vamos ter uma vida muito melhor. E a hora que nós chegarmos na passagem da nossa vida para o plano espiritual, nós vamos olhar para trás e falar, puxa, como valeu a pena essa encarnação? Ao invés de, puxa, eu devia ter feito muito mais. Muito obrigado a todos, espero que tenha ajudado. Sábado, só relembrando, vai ter o culto Saúde e Prosperidade. No Facebook, no YouTube e nos canais de transmissão. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa tarde.